Eu vou passar agora aos projetos que nós vamos apenas ler. São projetos terminativos que nós já vamos lendo. O senador Flecha Ribeiro se ofereceu, e eu agradeço muito, para ler o parecer dos projetos 182, 189, 191, 267, 72, 80, 69 e 88. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir a permissão de Vossa Excelência, após o senador Flecha Ribeiro e os demais senadores concluírem as votações, eu queria tratar de um assunto aqui com Vossa Excelência, publicamente, sobre a educação, se Vossa Excelência me permitir, após o término das votações. Perfeitamente. Muito obrigado. Com muita satisfação. Porque o item 6 é não terminativo, porque a gente vota separado, tá? O item 6 votaremos separado depois. Com a palavra o senador Flecha Ribeiro. Presidente, o item número 6, relator senador Fernando Bezerra. A gente vai votar sem ser nominal, senhor lê e deixa votar, tá? O item 6. Fernando Bezerra Coelho, ele trata do projeto de decreto legislativo 182, que aprova o ato que outorga autorização à Fundação de Saúde e Ação Social Pautila Jordão Fusazo para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bonito, estado de Pernambuco. Há um requerimento do senador Fernando Bezerra, que ele, no seu voto, ele diz, tendo em vista o exame da documentação que acompanha o PDS 182 de 2001, evidenciou possível violação da legislação pertinente, bem como possível extinção da entidade outorgada. Opinamos que se oficie ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco o Juízo de Direito da Comarca de Bonito e o Ministério das Comunicações, conforme os requerimentos abaixo. Aí ele apresenta os 3 requerimentos solicitando as informações. Ele falou para continuar, pode continuar os próximos, tá? O voto, ao final, o senador Fernando Bezerra Coelho chega ao final, depois dos requerimentos dele, ele já como relator, não, esse é um parecer de 2001, anterior. Eu acho que não chegaram ainda as informações para o senador Fernando Bezerra Coelho poder concluir o parecer. Então ele está aguardando essas informações porque, pelo seu voto aqui apresentado na comissão, ele evidenciou possível violação da legislação pertinente. Então ele pede, pelos requerimentos, que seja oficiado ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ao Juízo de Direito da Comarca de Bonito e ao Ministério de Comunicações, porque, segundo ele, a entidade pode estar extinta. Então vamos aguardar, eu acho, a vinda dos requerimentos. Vamos aguardar. Então, como isso se trata de não terminativo, eu vou pôr em votação esse e depois o senhor retoma os outros. Está em votação o parecer do senador Fernando Bezerra Coelho sobre o estamento desse projeto. Quem tiver de acordo, permanece como está aprovado. Peço ao senador Flecha para... Bem, o senador Aloysio chegou, então eu peço que o senhor... Luiz está aqui. Eu peço, então, que vá para o número 9. Não? Número 9. Depois damos a vez ao senador Aloysio para ler o dele. O Eduardo Amarim também está vindo. O item 9 da pauta trata do projeto de decreto legislativo 267 de 2015, que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa Cultural Dona Beija para executar serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada com fins exclusivamente educativos na cidade de Paracatu, estado de Minas Gerais. O relatório é do senador Davi Alcolumbre e o voto é pela aprovação da outorga. O item 10 trata do projeto de decreto legislativo número 72 de 2015, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária da Radiodifusão Cultural e Educacional de Trombudo Central para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Trombudo Central, estado de Santa Catarina.
Relatório do senador Eduardo Amorim. Tudo bem, Luiz? E o voto também é pela aprovação, já que o exame da documentação não evidenciou violação na legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O senador Eduardo Amorim chegou, então ele pode assumir a relatoria do item 11. Mas passemos para o 12. Item 12. Senador José Medeiros. Trata-se do projeto de decreto legislativo número 69 de 2015, que aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Amigos e Produtores Rurais de Caxingó, a APRC, para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Caxingó, estado do Piauí. Relatório do senador José Medeiros. O seu voto também é pela aprovação da aprovação do ato que outorga autorização à Associação dos Amigos e Produtores Rurais de Caxingó, a APRC, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caxingó, estado do Piauí, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Estes são os votos, senhor presidente. Muito obrigado, senador Flecha. Agora nós temos... Ainda tem o item 13. Senador José Medeiros também. Falta o 13, é verdade, por favor. O item 13, presidente, senador Cristóvão Buarque, trata do decreto legislativo número 88 de 2015, que aprova o ato que outorga a concessão à Fundação José Posidônio Peixoto para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos na cidade de Sobral, estado do Ceará. O voto do senador José Medeiros também é pela aprovação do ato que outorga a concessão à Fundação José Posidônio Peixoto para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens com fins exclusivamente educativos na cidade de Sobral, no estado do Ceará. Esses são os votos, senhor presidente. Muito obrigado, senador. Eu passo a palavra ao senador Aloysio Nunes, que tem dois, o item 7 e o item 8. O PDS 189 e 191. Por favor. Presidente, antes de atender a convocação de Vossa Excelência, eu pedi uma informação sobre o que aconteceu com o item 1. Uma vez que eu acabei me atrasando, tive um incidente muito desagradável no aeroporto. Fui cercado por um bando de fascistoides que vociferavam ali a respeito de um projeto de lei que tramita no Senado sobre a obrigatoriedade da Petrobras ser detentora exclusiva das explorações do pré-sal. Um incidente extremamente desagradável. Aonde? Na chegada do aeroporto. Uma onda fascistoide chegando ali. Pessoas que, em vez de estar trabalhando, estavam lá Luiz, criando confusão. Permite uma parte? Pois não, não é... eu estou só justificando a minha... Eu também tive também essa recepção quando desci do avião. É desagradável. É o projeto do senador Serra que só vem beneficiar o Brasil e a Petrobras. Que só vem em benefício daqueles que estão praticando o ato lá no aeroporto. Bem, mas o fato, senador, é que eu me atrasei e não estava aqui na abertura da sessão. Eu sou relator dessas três proposições. Vossa Excelência me designou relator de duas proposições que estão tramitando conjuntamente. É uma matéria bastante complexa. Ela trata da proteção dos dados pessoais sensíveis, que muitas vezes são objeto de comercialização por parte de empresas que se apoderam desses dados sem autorização dos seus titulares. Eu penso que, embora essa comissão nossa aqui de Ciência e Tecnologia não deva se pronunciar terminativamente, acho até que eu engano, o grande debate deve se dar aqui nessa comissão. Então, eu indago a Vossa Excelência que encaminhamento dará a esse assunto. Apresento já o meu voto, depois fazemos audiência pública ou fazemos audiência pública em primeiro lugar, porque soube que há um requerimento de audiência pública. Nós adiamos, ou seja, não, até porque o senhor não tinha chegado ainda, por causa, provavelmente, desse grupo, que não está analisando com a seriedade devida o projeto do Serra. Pode até não ser bom, mas pode ser bom, não está sendo analisado, que está dizendo que o projeto tira dinheiro da educação, porque reduziria, não tira, se for esse o argumento, não é verdadeiro. Não há argumento nenhum, é apenas uma manifestação Então, pode haver fascistoide. outros argumentos corretos, mas tem que discutir.
Então, não está justificado o seu atraso, nós não debatemos e há um requerimento do senador Telmário, Sim. inclusive para, nos termos a fim de tratar da proposição do PLS 330, que tramita em conjunto com o PLS 131 e 181, que dispõe sobre a proteção do tratamento de uso pessoal e da outra providência, com nomes a serem oportunamente sugeridos. Ele pede uma audiência pública. Eu concordo, acho muito oportuna a sugestão do senador Telmário, mas eu pergunto a você se não é o caso de eu apresentar já o meu relatório, para que já fique esse relatório divulgado publicamente, eu acho que de modo que as pessoas possam tomar conhecimento dele mais amplamente. Eu acho que é uma boa ideia, mas como tem alguns terminativos, e nós estamos com quórum, pois não. E alguns têm compromisso, depois voltamos aí. Pois não, muito obrigado. Então, eu peço... Só questão de ordem, eu poderia dar uma... Primeiro eu quero agradecer o senador Aloysio e ser solidário a ele, que eu acho que ninguém tem o direito de impedir ou forçar alguém a tomar essa ou aquela decisões aqui, porque aqui todos nós somos, sabemos o papel de cada um. Então, mas como ele estava ausente nesse momento, a gente entrou com esse requerimento, dada a complexidade do projeto, que é uma coisa muito complexa. Não, muito eu acho que, é claro, se ele colocar já o relatório dele, me parece que as auditivas futuras, ela fica meio que sem o brilho e sem o objetivo. Então, eu não sei se ele permitiria concluir o relatório dele após essas auditivas, até para formar talvez um melhor juízo, né, para que as pessoas não sintam que estão falando para o ninguém. Só uma sugestão. Perfeito. Agora, senador Luiz, tem dois projetos desses que nós estamos... Pois não. Que o senhor é o relator. Qual é o item? Não, retomamos a pauta. É o item 7 e 8. Tá bem, vou lá. Que estamos lendo para depois tem o senador... e depois vamos fazer o debate em bloco e a votação também em bloco, tirando aqueles sobre os quais houver dúvidas. O item 7, meus caros colegas, Faltou votar terminativo, senhor lembra, né? versa sobre um projeto de decreto legislativo 189 de 2014, que aprova o ato que outorga autorização à Nativa, Associação Comunitária Cultural e Artística da Zona Noroeste, para executar o serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santos, no estado de São Paulo. Há uma documentação que acompanha a proposição, e essa documentação foi bastante analisada pela nossa competente consultoria. Não há nenhuma evidência de violação da legislação e nem reparos quanto aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade técnica legislativa, e por isso opino pela aprovação do ato pretendido. O item seguinte trata do projeto de decreto legislativo 191 de 2014, que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Guaratinguetá FM Estéreo Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Guaratinguetá. Igualmente, em relação a esse projeto, senhor presidente, não há nenhum reparo a fazer quanto aos aspectos técnicos e jurídicos. Portanto, opino pela sua aprovação. Obrigado, senador. Eu passo a palavra agora ao senador Eduardo Amorim para o item 11. Senhor presidente, colegas senadores, o item 11, senhor presidente, tem por objetivo outorgar autorização à Associação de Comunicação Comunitária de José de Freitas para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de José de Freitas, no estado do Piauí. A matéria atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional. Acresce-se que o exame da documentação que acompanha o PDS 80 de 2015 não evidenciou qualquer violação das formalidades estabelecidas na Lei 9.612 de 98. Portanto, senhor presidente, o nosso voto, nosso parecer é pela aprovação do projeto de decreto legislativo de número 80 de 2015. Muito obrigado, senador. Eu passo a palavra agora ao senador Lazier, que é o item 14. Muito obrigado, presidente. O item 14 diz respeito a mais uma autorização ao funcionamento de emissora de rádio. Trata-se do projeto de decreto legislativo número 100 de 2015 e que aprova o ato que
outorga autorização à Associação Comunitária Cultural e Desenvolvimento Social de Montauri para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Montauri, no Rio Grande do Sul. Esse projeto foi aprovado também pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. A análise diz que a documentação toda é correta, não há nenhuma violação à legislação pertinente, não há reparos e, portanto, somos pela aprovação desse ato de autorização à Associação Comunitária Cultural e Desenvolvimento Social de Montauri para funcionamento da emissora de rádio naquele município. É o relatório. Obrigado, senador. Passa a palavra agora ao senador Marcelo Crivella para os itens 15 e 16, depois será o senador Omar Aziz e o 17, e depois veremos os outros. Senhor presidente, o item 15 trata-se de o serviço de radiodifusão de som e imagem da Rede Brasil para a cidade de Duas Barras, no Rio de Janeiro. E eu repito aqui, faço minhas palavras do senador Aloysio, é que a diligente consultoria da nossa comissão, ela é pela aprovação. É pela aprovação e nós não poderíamos, senhor presidente, ser contra. Primeiro, porque vai prestar um serviço de utilidade pública para o povo de Duas Barras, do nosso valente estado do Rio de Janeiro. E porque se encontra rigorosamente dentro da documentação que deve acompanhar esse tipo de processo. O segundo, senhor presidente, é da SJB, para explorar também serviços de radiodifusão sonora. Primeiro é televisão, essa aqui é uma rádio. Na cidade de Cantagalo, Vossa Excelência deve se lembrar que Cantagalo foi onde prenderam Mão de Luva, apaixonado pela esposa de Dom João VI. O galo cantou e prenderam ele. Aí ficou esse nome, Cantagalo. Senador, quando o galo cantou, ele estava onde? Ele estava lá. Ele estava escondido. Ele estava escondido, ele havia se escondido nessa área dos índios brabos, dos índios goitacazes, no centro do estado do Rio de Janeiro, e ele era conhecido como Mão de Luva porque um dia a esposa de Dom João VI beijou, não é? A mão dele, e aí ele nunca mais lavou a mão, pronto, ele era apaixonado por essa mulher e passou a usar luva e era conhecido como Mão de Luva. Mas essa cidade encantadora de Cantagalo, então, vai receber o sistema de comunicações SJB. E também, senhor presidente, das documentações todas que acompanham o processo, não se evidenciou violação da legislação pertinente. Então, o voto é favorável. Obrigado, senador. Mas o senhor agora levantou um suspeito. Toda vez que eu ver alguém de luva, eu vou ficar suspeito. Senador Omar Aziz. Senhor presidente, é bom que com o senador Crivella você conhece um pouco da história, né? Sempre conhece a história. E pelo fato pitoresco ainda, né, que ele dá. É o projeto de decreto legislativo número 76, Associação Comunitária Pedro Machado de Guaiúba, para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Guaiúba, estado do Ceará. É pela aprovação, senhor presidente. Obrigado, senador. Eu quero pedir ao senador Gladson que se aceita para ler o relatório do 18. O senador Valdir Raupp não está. Senhor presidente, eu posso ir direto ao voto? Pode. Posso. Melhor. Tendo em vista que o exame A de... não ser que tenha uma boa história, como o senador Marcelo. O Acre ainda não. Ainda não. O Amazonas é apaixonado pelo Acre, viu, senhor presidente?
Vamos resgatar dos bolivianos. Tá certo. Aí Vossa Excelência analisa. Temos uma propriedade ali. Porque há uns ciúmes entre o Amazonas e o Acre, porque o Acre foi um estado guerreiro que lutou para ser brasileiro. E o Amazonas ficou assim, né? E nós não. Foi a nossa polícia militar. O Brasil que luta para o Amazonas ser brasileiro. Senhor presidente, a briosa Polícia Militar do Estado do Amazonas tem uma história muito bonita. Uma delas é a guerra que fez contra a Bolívia para tirar o Acre e trazer o Acre para o Brasil. Foi a Polícia Militar do Estado do Amazonas e depois o Acre se tornou um território amazonense. Depois, com o tempo, foi dividido. Então, nós temos uma parcela de culpa. Senador Gladson. Mas o estado do Amazonas é um grande estado e que contribui muito também com o desenvolvimento do estado do Acre. São dois estados irmãos. Mas vamos lá, senhor presidente. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 20 de 2015 não evidenciou a violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à Regional Radiodifusão Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Pompeu, estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Pela aprovação, senhor presidente. Obrigado, senador. Eu peço agora ao senador Telmário para ler o 19. O item 19, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em caráter determinativo, sobre o projeto de decreto legislativo número 77 de 2015, número 1150 de 2014, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária dos Moradores de Arroaz, Ascomar, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Arroaz, no estado do Piauí, de Monsanto, né, senhor? Então vamos ao voto. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 77 de 2015 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto ao aspecto da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação, senhor presidente, do ato de que outorga autorização à Associação Comunitária dos Moradores de Arroaz, a Ascomar, para executar o serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Arroaz, do estado do Piauí, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Obrigado. Nós temos dois agora do senador Walter Pinheiro. Eu pediria ao senador Lazier que faça a leitura. É o item 20 e 21. Obrigado, presidente. O item 20 diz respeito ao decreto legislativo número 40, que teve aprovação na Câmara e se refere à outorga de autorização à Associação Cultural e Artística de Radiodifusão Comunitária Candeal para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cordeiro, estado da Bahia. Não há qualquer reparo na análise feita sob o ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, de modo que, pela relatoria do eminente senador Walter Pinheiro, é pela aprovação da autorização à Associação Cultural e Artística de Radiodifusão Comunitária Candeal para esta emissora no município de Cordeiro, estado da Bahia. Portanto, pela aprovação. Já o 21, sigo. O item 21 é referente ao decreto legislativo número 41 de 2015 e se refere à autorização à sociedade civil Acauã para executar o serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Salvador, estado da Bahia. Relator, senador Walter Pinheiro. Igualmente, não há restrições e se opina pela aprovação à sociedade civil Acauã para o serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Salvador. Pela aprovação. Obrigado, senador. Eu peço agora ao senador Eduardo Amorim que faça a leitura dos 4 seguintes. Senhor presidente. E aí terminamos e podemos votar todos em bloco. O item 22 tem por objetivo, senhor presidente, outorgar autorização à banda de música Nossa Senhora do Rosário para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alfredo
Alfredo Vasconcelos, no estado de Minas Gerais, senhor presidente. O voto é pela aprovação. O 23, senhor presidente, também tem por objetivo outorgar autorização à Associação Beneficente Cultural Comunitária Nossa Senhora do Carmo para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Monte Carmelo, no estado de Minas Gerais, senhor presidente. O voto também é pela aprovação. O 24, senhor presidente, tem por objetivo outorgar autorização à Associação dos Moradores do Bairro de Furnas para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José da Barra, estado de Minas Gerais, senhor presidente. O voto é pela aprovação. Finalmente, o item 25 tem por objetivo outorgar autorização à Associação Comunitária Santana do Riacho e comunidades rurais para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santana do Riacho, estado de Minas Gerais. O voto também é pela aprovação, senhor presidente. Pronto. Bem, nós terminamos a leitura de todos, porque o item 26, a senadora Rose não está aqui, como é pela rejeição, eu prefiro que ela esteja presente para dar os argumentos. Nós vamos votar todos em bloco, inclusive até o item 39, que já foram lidos em sessão anterior. O item 30, ao ser a favor, tem que estar de acordo também com duas emendas. Uma emenda. Mas já tivemos as duas votações. Então, eu vou pôr em votação. Se alguém tiver alguma dúvida sobre algum dos itens, se manifeste, por favor. Não havendo ninguém, eu vou fazer a votação nominal em bloco. Começando pelo senador Lazier. Sempre com o relator. Senador Telmário. Com relator, senhor presidente. Senador Gladson. Com relator, senhor presidente. Senador Omar Aziz. Relator, senhor presidente. Senador Hélio José. Com relator, senhor presidente. Senador Aloísio Nunes. Sim, senhor presidente. Flecha Ribeiro. Com os relatores, presidente. Marcelo Crivella. Com os relatores, senhor presidente. Eduardo Amorim. Com os relatores. Então, estão todos